Por essa você não esperava. Hoje é quarta-feira, mas este é o resumão de sexta-feira, que não rolou na última sexta-feira, nem vai rolar na próxima sexta-feira, porque o Santos joga de quinta, tal como jogou de quinta semana passada. Então na sexta a gente terá outros assuntos. Resumão, quarta-feira, o que importa é que temos várias notícias para discutir. E na quinta o Santos joga pela Copa do Brasil, estreia contra o Ceilândia. Antes do jogo, cola lá no canal Imparcialmente Santista, que a Isabel estará apresentando uma live promovida pelo Prime. Prime que tem o jogo de forma exclusiva. Eu e Lucas Mussetti somos os convidados. Faz lá o pré-jogo com a gente, depois liga no Prime para assistir Santos contra a Ceilândia, tá certo? Se eu não me engano é 7h30 a live. Eu vou divulgar nas minhas redes sociais, na dela também. Olha lá em FG Noronha no Instagram, que terá o story bonitinho avisando. E claro, já ativa as notificações lá do Imparcialmente Santista. Estaremos nós três, eu, Bel e Mussetti, discutindo Santos e Ceilândia, tá certo? Falando em Copa do Brasil, se você é de Brasília ou região, infelizmente a torcida única, né? Lá no Cerejão, palco do jogo, é realmente uma atitude lamentável. Mas eu sei que muitos santistas vão ao jogo escondidos, enfim, infiltrados. Tomem muito cuidado, os ingressos já estão rolando, né? Se você decidir ir mesmo assim, toma cuidado, tá bom? Vai com precaução, evita confusão, pelo amor de Deus. Sei que é chato, né? Porque vocês moram longe, o Santos joga aí raramente. Não tem como jogar no Mané Garrincha, parece que tem jogo nessa semana, sei lá, nem olhei a tabela honestamente. Aí era no estádio, mudaram para o outro, era Abadião, vai para ser no Cerejão, agora nem torcedor do Santos vai ter. Toma cuidado, é só isso que eu te peço, por favor. Ainda sobre Copa do Brasil, a premiação é muito interessante. O Santos não pode largar a Copa do Brasil. Por isso tem que jogar com os titulares, já vamos falar sobre isso também. Mas antes temos a tabela de premiação da Copa do Brasil. Só por jogar essa fase, o Santos, por ser um clube da Série A, já ganha 1,4 milhão de reais. O que basicamente dá 3 salários do Goulart, que é a nossa medida econômica aqui, e é o nosso dinheiro do ouvinte Santos. Então, você pode chamar de 3 salários do Angulo também, caso queira. Então, legal, tem esse dinheiro. Se passar para a segunda fase, já recebe mais 1,7. 1,4 mais 1,7, sou muito ruim de matemática, mas dá 3,1. É muito salário do Goulart. Precisa ficar passando de fase. Se chegar à terceira fase, lembrando que se o Santos passar pelo Ceilândia na segunda, pega o vencedor de Iguatu, do Ceará, se eu não me engano, e América de Natal, isso eu tenho certeza. Se passar a segunda fase, tem mais 2,1 milhões só por chegar à terceira. Ou seja, nessa brincadeira já seriam 5 milhões, 10 salários do Goulart. É muito dinheiro, Santos. Lembrando que se reclama que está quebrado, precisa avançar. Ah, mas não tem dinheiro para montar time. A diretoria pode falar, avança de fase com um dinheirinho entra. É nessas ocasiões que o Santos tem que ficar muito ligado. Eu recomendo que vocês olhem tudo. Eu não vou avançar muito, até porque nem começou a primeira fase direito. Então, não vou ficar falando do dinheiro lá da final. Mas é muito dinheiro cada fase. Tem que passar de fase. Pelo amor de Deus, Santos Futebol Clube. Por isso, matéria do UOL, olha só, da manhã de segunda-feira. Por que o Odair não poupará o Santos na Copa do Brasil pensando no Corinthians? Opinando, acho corretíssimo, tem que jogar, tem que passar de fase, não pode dar susto como deu ano passado contra o Fluminense do Piauí. O Santos passou só nos pênaltis, depois de 1-1 e ficar perdendo a maior parte do jogo por 1-0, até o Piranha achar um passe para quem? Ricardo Goulart assuma. Além do resumão de sexta sair na quarta e você não esperar isso, você não esperava ouvir tanto Ricardo Goulart neste vídeo. Mas enfim, a matéria do UOL, olha só. Odair tem motivos para não poupar. O contexto vai além das cotas relevantes de avanço, os prêmios que eu acabei de falar, que a CBF repassa a cada fase da Copa do Brasil. O técnico do Santos usa como referência o jeito com que disputou o torneio em 2018, quando estava no Inter. O técnico enxerga naquele Inter um paralelo com o Santos atual, já que o trabalho do time paulista está no início. Só não vai jogar quem tiver machucado ou por opção técnica de estratégia de jogo ou composição tática. Titulares. Tem que jogar os titulares, tem que passar de fase, com todo respeito ao Ceilândia, tem que entrar. Para ganhar o jogo não pode dar chance para o Ceilândia, que inclusive vai empolgado, passou na Copa Verde de fase essa semana. Vamos para o próximo. Ainda é a Copa do Brasil, esqueci que tinha mais uma matéria separada. O Mussetti e a Gabriela Brino fizeram umas contas para o Santos se classificar na Copa do Brasil, para a Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que agora não tem mais ranking. O Santos só vai jogar contra o Ceilândia porque se classificou via ranking da CBF. Para o ano que vem, não tem mais vaga via ranking. Então o Santos precisa se classificar no Campeonato Paulista ou no Brasileiro. Por exemplo, se classificando para Libertadores, você ganha vaga na Copa do Brasil. Se for no Paulista, são 5 vagas. Então é importante o Santos passar de fase. Bom, o que a matéria diz? O Santos tem 3 possibilidades de assegurar a participação.
5 primeiros do Paulista, como falei, Libertadores ou vencer a Copa Paulista. O que é a Copa Paulista? É um torneio para times no segundo semestre, times, claro, do estado de São Paulo, que não estão disputando nada. Mas o Santos vai estar disputando o Brasileiro. Ano retrasado, o Santos jogou com o time Sub-23. Você pode inscrever o time na Copa Paulista, é profissional, mas não usar o time titular. Jogar lá o bonde do Thailson, por exemplo, entendeu? Estou dando só um exemplo. Então, vamos lá. No estadual, o Santos precisa transformar a vitória contra a Lusa em grande reação. Precisa basicamente passar de fase, que já estaria entre os 8. Digamos que o Palmeiras vai se classificar para a Libertadores via brasileiro, o Corinthians talvez, a gente meio que acha que sim, o São Paulo tá meio no bonde do Santos. Tem que ficar entre os 5. Para ficar entre os 5 no Paulista, precisa passar de fase. Se não passar de fase, já não está entre os 5. Aí tiraria os grandes, as vagas vão repassando para os 8 primeiros. Se você não tiver entre os 8 primeiros, vai precisar de muita vaga ser repassada, né? Então é importante o Santos se classificar. Libertadores e Copa Paulista a gente não precisa discutir agora. Mas só para deixar claro, o Santos precisa passar de fase no Paulista para ir para a Copa do Brasil logo, Copa do Brasil do ano que vem, caso você ainda tenha dúvida. Bom, pensando em contratações, tem 2 notícias dessa semana, algumas da semana passada também, que eu acho relevantes trazer. Vamos lá. A primeira é na Gazeta Esportiva. Santos tenta contratar o lateral esquerdo da Inter de Milão, que é o Dalbert. Eu, honestamente, não conheço tal jogador. 29 anos, é da Inter de Milão, jogou no Cagliari na última temporada, enfim, já passou por outros times italianos. A Gazeta apurou que o Santos chegou a fazer uma proposta pelo lateral, cujo contrato vai até o meio desse ano, e aí fica livre para assinar com qualquer time. Na verdade, assinar ele já pode, né? Mas aí só transferir diretamente. E aí a outra notícia é uma que o Musetti também falou que não tem mais nenhuma negociação rolando, mas vem da Gazeta também, que é a seguinte, que o Santos está atrás do Júnior Caissara, lateral direito. O Dalbert, sei lá como é que fala o nome dele, com todo respeito, também é da direita. Ter 2 notícias, do Caissara e do Dalbert, vou adotar assim agora, sobre laterais direitos, indica que o Santos não está satisfeito com João Lucas e Natan. Claro que isso pode mudar a partir do jogo contra a Portuguesa, pode ter mudado, né, na verdade, pode continuar mudando contra o Ceilândia, contra o Corinthians no final de semana, mas para o brasileiro, o Santos eu acho sim que precisa estar atento no mercado para lateral direita. Porque o Natan e o João Lucas não estão exatamente bem, né? Precisamos ser honestos. Claro que vencer um jogo até fica meio chato, você fala, não foi bem. Mas a realidade é que são 10 jogos no Paulista, 10 jogos no Paulista, e 9 o Santos foi de mal menos para baixo, foi bem nesse. Então, assim, é importante que o Santos siga atento no mercado e se quer um lateral direito, se pensa em ter um lateral direito a mais do que os que já tem, eu acho importante essa consciência. Então eu gostei. Não vou nem analisar os nomes, acho que não é o ponto, nenhum vai chegar amanhã pra gente precisar analisar. Mas acho que é importante a gente falar que ter a consciência que precisa de um lateral direito é uma boa. O Arangues, claro, fechou com o Inter e o Lance publicou tal matéria. Santos observou de longe o acerto de Arangues com o Internacional. O Peixe se interessou pelo atleta, mas não tentou atravessar as tratativas gaúchas. Algumas condições do negócio não agradaram, como o fato do jogador não se transferir imediatamente, pois ele ainda está no Bayer Leverkusen, né? Quando surgiu o interesse no volante, existia uma certa pressa do Santos em anunciar contratações. Mas, cara, tem que pensar pra frente também, né? Não gostei muito disso aqui, não tô nem fazendo um julgamento de valor. Não tentou atravessar as tratativas gaúchas, mas aí bobeira, né? Tem que tentar, tem que ir pra cima. O Arangues seria um grande nome, mas enfim. Outro nome que virou notícia essa semana lá no UOL foi o seguinte, o de Pato. Pato espera convite do São Paulo após ser rejeitado por Inter e Santos. Eu acho importante a gente citar isso, né? O Santos aparentemente não, tá apurado, rejeitou o Pato. Eu também rejeitaria, tá? Ele vem de Ele vem de lesão no ligamento cruzado do joelho direito, 33 anos, números baixíssimos lá na MLS. Eu não vejo como positivo. Mas não seria um bom banco, porque o nosso banco de centroavante é realmente fraco? Concordo. Mas acho que o Pato vem com pressões. A pressão dele, a falta de vontade dele, nunca, há anos, não tem boas atuações em sequência por um time. Colocaria pressão no Marcos em qualquer partida, mas tá pagando o Pato, tem que botar para jogar, coisa que o Juan e o Raniel não colocam. Então acho que seria uma pressão desnecessária, um nome que não te garante nada. Não acho um erro do Santos nisso.
Sandri passa por cirurgia, né, após cotovelada no rosto. É só para comentar que provavelmente ele ficará mais ou menos 45 dias afastado. Uma pena, Sandrinho estava jogando bem, 7 desarmes antes da lesão contra a Portuguesa, número altíssimo, até comentei no pós-jogo. É uma pena. Claro, o Rodrigo tá aí, mas é aquilo. Se o Rodrigo tá suspenso, entra o Sandri. Estamos felizes. Se o Rodrigo tá suspenso e não tem o Sandri, já baixa o nível bastante, a gente começa a se preocupar. É importante ter vários jogadores. Eu não tô falando do Alisson, até porque o Alisson tá inscrito no Paulista, tá? Vamos deixar isso claro. É uma pena. Mais opções é sempre muito importante. Um time não é feito só dos titulares. Ter um banco forte é algo que o Santos não tem há tempos. E perder o Sandri enfraquece o banco novamente. Claro, ele estava sendo titular, mas eu estou partindo do princípio que o Rodrigo, no fim das contas, vai jogar ao lado do Dodge. Perder o Sandri, perder uma opção como o Sandri para alguns jogos, por exemplo, é muito grande, é uma perda muito grande. Tomara que ele se recupere mais rápido. Não força a volta, mas tomara que tudo dê certo e ele consiga voltar antes desses 45 dias. Aposto que a gente vai ver o Sandri de máscara daqui a um tempo. Tomara, eu adoro, acho divertidíssimo. Mas dizem que incomoda, desculpa. Desculpa pro Sandro, que provavelmente vai ter que usar. Também falando de jovens, olha só, na tribuna, recuperado de lesão, Ed Carlos renova contrato com o Santos até 2026. Era uma opção automática no contrato, mas foi confirmado nesses dias recentes que eu não fiz o resumão. Então o Ed Carlos, que tinha contrato até no meio desse ano, já tem agora até 2026. Lembrando que ele voltou a treinar recentemente, mas não está inscrito no Paulista. Ele não fez pré-temporada porque estava com uma lesão no ombro. Mais uma opção para meia, acho que já chega... Já volta atrás de Lucas Lima e Ruiz com certeza. E vai brigar com o Ivonei, Pirani e tal, por uma vaga ali. Miguelito, eu não posso esquecer do Miguelito. Miguelito, não está escrito no Paulista também, mas tenho muita fé. Rapidinho, faltam duas coisinhas. Torcida do Santos esgota ingressos para o Clássico contra o Corinthians. Legal, domingo então a Vila estará lotada. Se tudo der certo, estarei lá. Parabéns a todos que conseguiram. Quem não conseguiu, fico triste de verdade. E a última notícia é: clubes aprovam aumento no limite de estrangeiros na Série A do Brasileiro. Sou muito a favor. Eram 5 relacionados por partida, agora poderão 7 relacionados por partida. É muito importante, se você pensar no Santos, com o Miguelito vindo aí, se tudo der certo, no Brasileiro eu tenho certeza que ele vai ganhar espaço. É muito bom poder ter mais jogadores. Eu não vou puxar de cabeça, vai. Rodrigo, Miguelito... Soteldo, tem que ser comprado, mas enfim, Ruiz, já 4, tô esquecendo gente, não quero esquecer, então não vou me alongar. Mendonça, pronto, 5, já são 5 nisso aí. Tem Zabala, de repente podem chegar mais contratações, e olha só, tendo aumento para 7, pode chegar mais gente sem esse medo. Acho uma ótima, e cara, eu sempre falo, acho que o futebol brasileiro ficou para trás, o futebol brasileiro tá atrasadaço. E se na Europa, e se usar o Hilal da vida no Oriente Médio, na Ásia, conseguem ter um monte de gringo e ganhar dos brasileiros, tem que ter gringo aqui também, gente. Tem que ter gringo. Essa é a realidade. Mas vai tirar espaço do jovem? Não vai. O jovem bom vai jogar. O jovem bom vai jogar. Vai aumentar o nível. Vai fazer com que os jovens precisem ser ainda melhores para poder jogar. Mas é só uma visão minha. Posso estar errado. Aliás, esqueci. A última notícia do futebol masculino. Tem uma do feminino. Sexta-feira começa o Brasileirão Feminino para o Santos. É contra o Flamengo. 8 horas da noite, entrada de graça na Vila, passa no Sport TV também. Algumas das reforços provavelmente irão jogar nesta partida de estreia contra o Flamengo. E é isso. Agora aquele abraço aos membros que eu sempre faço questão de dar, porque eles me ajudam tanto. Quem não é membro também me ajuda muito, principalmente que se assistem propaganda. Estou brincando, não precisa nunca pedir isso. Mas se quiser deixar o like, que eu nunca peço, ajuda. Quem renovou nessa semana, ou chegou essa semana, Guilherme Soares e Décio Carreta Neto, 27 meses, ambos, que guerreiros. Carneirismo também renovou recentemente, tal como o Mike Emerson, o Diego Batista Vieira, o Gustavo Mascarenhas chegou essa semana ao grupo, Marco Gomes renovou, tal como o Rodrigo Miranda, já 28 meses, Pedal Nuts, 10 dias, olha só, Pedro Lucena renovando, Soul Tigers, Gabriel Garcia, Danilo Souza, Márcio Rodrigues renovando também. Isaac Santos chegou essa semana. Léo Quina e João Silva renovaram, tal como o Rubens Mendonça. Um abraço pro Rubão. Sempre que você não encontra a gente. Vai quinta, Rubão. Tem que ir, hein? Não para Brasília, mas ele vai entender. Fábio Nakassato também renovando. Fábio China chegando, olha só. ZXC Shark chegando essa semana também. Comentou recentemente, né, nos vídeos. Luca Filadelfo renovando, Antônio Barbosa chegando, que legal, tal como o Kaique Alves e o Lucas Cândido, e o Sandro Júnior, Danilo Santos e Henrico Conde renovando, Bruno do Carmo chegando, a Jéssica Portela
Renovou, eu vi, a Jéssica mandou lá no grupo que teve um probleminha para renovar, mas aparentemente o pessoal te ajudou. Que bom! Ah, peraí que eu fechei a página. Meu Deus, cadê a Jéssica? Que é a última da lista aqui. Perdi a Jéssica. Estamos tristes. Achei a Jéssica. O Jonatas Oliveira renovou, tal como o Felipe Antônio. O Revi chegou, tal como o Adams Anacleto Rosa. Maurício Guardiano, nossa querida Duda Sobral, sigam o canal da Duda, também renovou. Cláudio Moura chegou. Rodrigo Dias da Silva, 25 meses. Lucas Oliveira, 28 meses, um guerreiro. Flávio Saraiva, Orlando, Vinícius Barbosa, Carlos Nunes renovando. Chegaram o João Paulo de Lima, o Renan Panzarini, o Pedro Dias Chueire renovou, tal como o Vinícius Pimpim. O Fábio Brito renovou. O Brian Gêmeos completou um mês. Brian Gêmeos, gostei. Denis Lucena chegou com nós e o Ícaro Garcia renovou. Ah, peraí, não, ainda tem mais. O Lucas Serconhuck chegou com nós. O Wilker Santos Brito renovou, tal como o Relano Kini e o Kleber Martins. Agora o pessoal mais velho que está aí também merece esse abraço, sempre importante. Vinícius Jardim, Alisson Lima, Leonel Balbino, Vitor Nogueira, Vonão Cancian, Anderson Bispo, o homem que pisa na vila e não perde, João D'Ambros, Lucas Bulhões, Jefferson Olson, peraí, um abraço a todos vocês, primeiramente já. Vini Galvino, Guilherme Gallenbeck, Ricardo Ramos Fonseca, Alessio Duarte, Felipe Ferreira, Pedro Moura, Eric Jota, Lucas Filgueira, Renan Pires, Rodrigo Pinto, Pedro, Rafael Gomes, Pedro Parmigiani, comi um parmigiana hoje, não é piada. Matheus Batista, Lucas Maciel, Renan Koch, Márcio Bernardes, Carlos Eduardo Lousada, OAS, o Bruno Paiva, o Valmir Lacerda, André Zanin, Anderson Máximo, Misael Augusto Cunha, Wilson Ock, Joseph Diniz, Daniel Donini, Caio Pauliello, Leandro Minervino, Thiago Cabral, Lucas Nogueira, Marcos Videira, Jame Júnior, Fernando Oliveira, Lucas Lima, o Guigonella e o Luiz Brodo. Estão aí há muito tempo também com a gente, muito obrigado. Outros tantos também estão, e semana que vem a gente fala o nome de mais tantos, porque eu faço questão. Um dia eu consigo falar de todos. Não fiquem bravos comigo caso não tenha sido essa semana, mas já já será. Beijão, amo vocês, tchau.